E aí galera, tô aqui mais uma vez com vocês, graça e paz a todos. Gente, infelizmente, na verdade felizmente, né? Está acabando essa minissérie Jesus quer ter com você. Está acabando, hoje é o último vídeo, né? O primeiro vídeo a gente viu que o que Jesus quer ter com a gente, na verdade, é a amizade. No segundo vídeo a gente viu que o que Jesus ele quer ter com a gente é a comunhão. E no último vídeo, que é esse agora, o que Jesus quer ter com a gente é a intimidade. Intimidade. Por que Jesus ele quer ter intimidade com a gente? Vocês lembram que eu li no segundo vídeo, falando sobre a comunhão, João, capítulo 15, versículo 15, que Jesus disse que já não chamava mais de servos, mas de amigos? Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas que ele agora tinha contado, ele agora estava contando tudo que ele tinha ouvido do pai. Né? Ele estava tornando claro, ele estava revelando, certo? E no vídeo de hoje a gente vai ver Jesus querendo ter comunhão com a gente. A gente vai aprender sobre a palavra de Deus no sentido da intimidade que Jesus ele quer ter com a gente. Beleza? Vamos lá? Então é isso. E a primeira palavra é João, no capítulo 15, versículos 7 ao 9. Vamos lá. A palavra de Deus, ela diz assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João, capítulo 15, do versículo 7 ao 9. Então, vejamos o que a palavra de Deus ela diz. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Esse versículo ele fala de justiça, porque o Senhor é justo, né? Se vocês permanecerem em mim, né, se estarmos em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós, então vamos pedir o que a gente, como diz a palavra, pedirão o que quiserem e será concedido. Vamos pedir o que quiser, né, e nos será concedido. Isso é intimidade, porque na proximidade, pela amizade, através da comunhão, a intimidade de Deus é uma transparência que ele revela a os seus filhos, sabe? Que conhecem o Deus que serve, conhecem o Abba Pai. Não falando em relação aos outros que, digamos assim, por exemplo, você pode pensar, então quer dizer que, né, é um pastor que tem um nível, gente, já foi eu sei que não já foi porque ainda infelizmente tem muitas pessoas que têm essa ideia em relação a níveis espirituais de aquele ter mais intimidade porque ele tem aquele título, porque ele tem aquele cargo, porque ele faz aquilo. Mas na verdade mesmo, na verdade não é assim. Porque é diferente do pastor para a igreja. Deus, exatamente como diz a sua palavra em Efésios, faz as coisas de acordo com a sua vontade, com a sua decisão. Então, aquele que está ali, ou aquela, foram escolhidos por Deus, o próprio Deus, para ser colocados à frente. No sentido de estarem à frente, Deus tem algo diferente a mais com eles. E aí, a proximidade, a intimidade deles vai um pouco a mais com Deus do que a igreja, pelo propósito de Deus, como diz Efésios 4, que é receber para dar ao povo, né? Ir lá, pegar na despensa de Deus para alimentar a igreja. Mas não que ele seja mais, ou que seja melhor, ou que tenha níveis, entendeu? Então assim,
Jesus, ele está dizendo aqui no versículo 8: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olha o que Jesus ele está dizendo. Que assim como, ou seja, igual a como o Pai amou Jesus, Jesus ele está dizendo que ele também nos amou. E ele finaliza a palavra dizendo: permaneçam no meu amor, ou seja, permaneçam em mim, permaneçam nessa pessoa que vocês estão conhecendo, permaneçam nesse caminho que vocês estão trilhando, permaneçam nesse amor que vocês estão recebendo, permaneçam nesse cuidado, permaneçam nesse espírito, permaneçam nessa graça, permaneçam no meu amor. Jesus, ele está dizendo que quanto mais a gente é íntimo dele, mais a gente conhece ele, mais a gente se aprofunda no amor dele, mais ele quer que a gente permaneça. A palavra de Deus, ela diz em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19. Vamos abrir lá. Hebreus capítulo 10, versículo 19, é uma palavra que é conhecida, né? Mas que esclarece, revela a intimidade que Deus ele nos deu, a liberdade que Deus nos deu. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Na versão NTLH diz que nós temos completa liberdade. Em Hebreus também, no capítulo 4, no versículo 16, a palavra de Deus, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Se você notou, você percebeu que tanto Hebreus 10, 19 como Hebreus 4, 16 falaram a palavra confiança. E não tem como confiar. Claro, tem como sim pela fé. Mas também existe um nível, existe um momento, existe uma vivência de confiança pela intimidade, porque isso se dá por quem você conhece, por quem você sabe quem ele é. Isso a gente vai ver agora. Vamos lá para João capítulo 17, que é a segunda palavra desse nosso último vídeo do tema intimidade, que é o que Jesus quer ter conosco. João capítulo 17, a palavra de Deus, ela nos ensina uma maravilha. O que Jesus ele esclarece pra gente aqui é uma coisa extraordinária. João 17, do 1 ao 5, a palavra de Deus diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O versículo 3 é a chave dessa palavra da intimidade, porque a palavra de Deus ela diz: e esta é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo que enviaste ao mundo.
conhecer. Não é apenas saber o que é, mas é ter o entendimento claro de como é. Quando a gente conhece a Deus, a gente não sabe só apenas quem é Deus, mas a gente sabe como é Deus. Ou seja, saber quem é Deus é o que Ele fez, é o que Ele faz. Agora, como é Deus, é conhecer o seu caráter, é conhecer o seu coração. E a vontade de Jesus, o querer dele, é que a gente conheça o coração do Pai, é que a gente conheça o coração dele. É que a gente se aproxime do Senhor, como Jesus, ele diz em João no capítulo 14, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Para ficar melhor o entendimento, vamos ler aqui Efésios no capítulo 5. Efésios 5, os versículos 15, 16 e 17, eles vão nos dar aqui direcionamentos e bases para como nós devemos viver e vai dar um entendimento melhor em relação ao Senhor. Mas antes disso, eu só quero reforçar o que eu acabei de falar em relação a o querer de Jesus, né? Porque essa é a vontade dele, que os seus filhos eles sejam íntimos dele, sabe? Sejam próximos, sejam, sabe? Vejam só como é linda a graça de Deus, porque Deus, ele nos criou à sua imagem e semelhança. E não só apenas isso, mas ele fez nós vasos para a sua própria habitação. Ele mesmo disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele mesmo fez de nós, a sua criação, a sua imagem e semelhança, a sua própria morada. E fez Cristo habitar em nós e fez o seu Espírito Santo nos selar como propriedades dele. E ele mesmo veio e habitou em nós. Ele mesmo está em nós, ele mora em nós. Não é mais numa arca, ele não está apenas sobre, ele não nos cerca apenas por todos os lados, mas ele está dentro de nós, ele mora dentro de nós. Então, é um desejo extremamente grandioso da vontade do Senhor de todos os dias ter amizade com os seus filhos, de ter comunhão com os seus filhos e de ser íntimo dos seus filhos. Mas aí você pode pensar, ele nos conhece completamente, não tem nada que a gente que ele não saiba de nós. É verdade. Ele não tem nada que ele não saiba, ele sabe tudo, né? Nos conhece completamente. Mas o que ele ama no íntimo? Salmos capítulo 51, versículo 6. Versículo 6. A sinceridade. A palavra de Deus diz que é a sinceridade. Ele ama a sinceridade no íntimo. Então, o desejo dele é que sim, sejamos íntimos, sim, que tenhamos comunhão, que vivamos em amizade com ele. Embora ele nos conheça, sim, mas isso é para nós mesmos. É para o nosso próprio benefício, é para o nosso próprio bem. É para que nós mesmos saibamos que não existe nenhuma carência emocional em Deus, que não existe nenhuma solidão em Deus.